a entrada dos Estados Unidos no conflito, a gente tem agora nos campos de batalha os principais envolvidos na Segunda Guerra. De um lado, os países do eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão, e do outro lado, uma união que ganha o nome de Grande Aliança e que tem como líderes os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética. Então, Gil, foi Churchill pela Inglaterra, Roosevelt pelos Estados Unidos e Stalin pela União Soviética. Olha, sabe que essa foto até hoje me surpreende, Vicente. E se pensar que a Alemanha só chegou onde chegou porque países como a Inglaterra acreditaram que era ela, a Alemanha, que ia barrar o avanço da União Soviética. Pra você ver como o mundo dá voltas. Foram os próprios comunistas que se aliaram aos capitalistas. Mais ou menos um ano depois de ter se concretizado, a Grande Aliança começa a dar resultados. E os aliados começam a vencer uma série de batalhas. No Pacífico, as tropas americanas detêm o avanço japonês. Na África, os ingleses derrotam o poderoso general alemão Rommel em El Alamein. Logo depois, uma expedição anglo-americana desembarca na Argélia e no Marrocos, obtendo o apoio das colônias francesas. Em maio de 43, 250 mil soldados alemães se rendem na Tunísia, encerrando a guerra na África. Já os soviéticos, em fevereiro de 43, depois de uma gigantesca batalha em Stalingrado, impõem uma derrota total aos alemães, que começam a ser expulsos da União Soviética. No Pacífico, os americanos vão cada vez mais ganhando espaço dos japoneses. Mas ainda estava faltando uma ofensiva no sul da Europa, mais precisamente na Itália fascista de Mussolini. O que acaba acontecendo em julho de 43, quando tropas anglo-americanas iniciam a conquista da Sicília. As tropas anglo-americanas que invadiram a Itália em 1943 eram formadas por tropas inglesas de vários países americanos, inclusive o Brasil, que enviou para a guerra a Força Expedicionária Brasileira. A luta na Itália se prolongou por mais 2 anos, até abril de 1945, quando Mussolini foi preso e executado por guerrilheiros italianos que lutavam contra o fascismo. Mas e no resto da Europa, como ia a guerra? 1944. O Exército Vermelho expulsa definitivamente os alemães da União Soviética e avança pela Europa, libertando os países bálticos, a Polônia, a Romênia, a Bulgária e a Iugoslávia. Enquanto os soviéticos avançam, os ingleses e americanos iniciam uma ofensiva na frente ocidental. 6 de junho de 1944. Os aliados iniciam a maior ação militar da Segunda Guerra Mundial. Os exércitos cruzam o Canal da Mancha e invadem as praias da região da Normandia, na França. O evento entrou para a história como o Dia D. Agosto de 1944. Os exércitos aliados e forças da resistência francesa libertam Paris. 30 de abril de 1945. As tropas aliadas alcançam Berlim, que já havia sido tomada pelos soviéticos. Hitler se suicida e a Alemanha se rende. Mas ainda faltava o Japão. Apesar dos americanos terem conseguido impor sua superioridade naval no Pacífico, onde conquistaram várias ilhas e retomaram as Filipinas, os japoneses continuavam resistindo. E para vencer de vez a resistência dos japoneses, os americanos decidem utilizar uma nova arma: a bomba atômica. Então foi essa a primeira vez que usaram a bomba atômica? E sobrou para Hiroshima e Nagasaki, né? Você vê que as duas cidades ficaram praticamente destruídas. E vem cá, os americanos conseguiram o que eles queriam? Bom, Gil, depois dessa não tinha mais como, né? Quase um mês depois, no dia 2 de setembro de 1945, o governo japonês abaixou as armas e se entregou. Aí estava oficialmente encerrada a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, muitas coisas mudaram no cenário mundial. A começar pelo mapa político, que passou por uma total reorganização. O Japão e a Itália perderam as suas conquistas, e a Alemanha teve seu território dividido ao meio. O lado oriental foi ocupado pela União Soviética e o ocidental pelos Estados Unidos, Inglaterra e França. Além disso, a capital Berlim, apesar de estar no lado soviético, também foi dividida entre os 4 aliados. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a Segunda Guerra começou depois que os alemães invadiram a Polônia. Uma guerra que reuniu, de um lado, Alemanha, Itália e Japão, e do outro, os países aliados, entre eles a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. E por fim, você viu como ficou o mundo após o término da guerra.
Quase 50 milhões de mortos. Vastas regiões da Europa, da África e da Ásia foram arrasadas pelas bombas. Aliás, a Segunda Guerra deixou feridas por todos os lados, principalmente após o julgamento de Nuremberg, que revelou para o mundo todo o que acontecia na Alemanha durante o regime nazista, onde milhões de judeus, ciganos, comunistas e oposicionistas em geral foram cruelmente assassinados nos campos de concentração. Como ficou o mundo depois da Segunda Guerra? Quem deu as cartas dali para frente?